e salva ela! Vamos encher esses baús com tesouro! Eles não são a tripulação ideal. Esse não é seu papagaio típico. Quem é meu Dodô? É você? É sim. E ele não é o marujo mais eficiente. Mas acontece uma coisa... Este é o prêmio! O pirata do ano! Que pode mudar tudo isso. Você quer ser o pirata do ano? Esse troféu vai ser meu com certeza. Ela não parece tão perigosa. Eu serei o pirata do ano. Eles dão um prêmio pra quem tem um papagaio mais gordo? Ele não é gordo, só tem ossos grandes. Ele é gordo sim, cara. Ai, Eca, fala sério. Isso é nojento. É o seguinte, vamos para Londres? Mas, capitão, a terra da Rainha Vitória... A rainha lhe dá as boas-vindas a Londres. Não deve ser tão má assim. A menos que seja um pirata. Em 2012... Eu odeio piratas! Seria melhor ficarmos escondidos esta noite, talvez na minha casa. Você recebe mulheres aqui? Ele não recebe. Não gostei do macaco. Quero que afundem eles! Íamos na cara do perigo. Eu não gosto de perigo, não. Abandona o navio! Piratas Pirados. Breve nos cinemas, também em 2D. Isso aí, turminha! Gostaram do trailer do filme? Então fica como sugestão para vocês assistirem, tá? Piratas Pirados. Eu espero que vocês gostem, tá? E agora nós vamos lá pro nosso livro 3, tá? Livro 3 de português, página 8 e 9. Tá? Então vai falar um pouquinho sobre a história de pirataria, tá? A partir de agora, no nosso livro 3, nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso e nós precisamos entrar um pouquinho nesse universo, tá? E lá naquela página 8 e na página 9, nós podemos analisar um pouquinho a imagem, né? Ali tem o pirata, ele é feito assim com massinha. Você gosta desse tipo de filme assim com massinha ou você prefere atores reais? O que você acha? Tá? E nós vamos direto lá para a questão número 2 da página número 9, tá? E tá perguntando assim: nas histórias de pirata é muito importante haver um navio e um touro. Escreva abaixo outros elementos comuns nessas narrativas. Então, o que nós lembramos quando falamos de pirataria ou de histórias de pirata? Aliás, quando a gente escuta essa música aqui, ó, sempre a gente já imediatamente faz uma ligação com o filme de pirata, por conta do filme Piratas do Caribe, que eu acredito que se vocês não assistiram, vocês já ouviram falar. É um filme muito famoso, muito conhecido, tá? Mas que elementos nós podemos colocar não, que estão presentes nas histórias de pirata para responder a questão número 2? Papagaios, nós poderíamos colocar também canhões, espadas, a tripulação, inimigos, mapa do tesouros, mapas enigmáticos, tá? Tubarões, baleias, ilhas, tá? São elementos que fazem parte desse universo da pirataria, tá? E pra gente entender um pouquinho mais sobre isso, nós vamos entrevistar, a prof entrevistou um pirata. Eu entrevistei um pirata e vocês vão ver agora essa entrevista, tá bem? Beijo! Boa tarde! Aqui é a repórter Adeline do jornal O Estadinho. E hoje nós vamos entrevistar um pirata. Está comigo aqui o pirata e nós vamos começar a entrevista. Boa tarde, senhor pirata. Boa tarde, entrevistadora Adeline. Como você está?
Eu estou muito bem, melhor agora com sua bela presença. Muito obrigada. Qual é o seu nome, seu pirata? Meu nome é Dalton Mazieiro. Senhor Dalton Mazieiro. Então, vou chamar do pirata Dalton, tá bem? Tudo bem. Então, Tudo hoje bem. nós estamos tratando aqui com a nossa turma, em aula, sobre o tema de piratas, tá? E o gênero é entrevista. E hoje nós vamos te entrevistar, tá? Então, vou começar com as perguntas, seu Dalton. Então, como que surgiram os piratas? Bem, a pirataria é uma das profissões mais antigas que existe. Sim, antes mesmo dos gregos, os homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos deles saqueavam com o intuito de ficar ricos. Roubar era a profissão dos mares. Bem, e não eram pessoas sem trabalho que só que faziam isso. Homens que já eram ricos, eles queriam aumentar os seus ganhos. Na América, os piratas surgiram com a exploração do continente e a criação das rotas navais para ouro e prata. Nossa, interessante saber isso. Então, os piratas, na realidade, eles roubavam, é isso? Sim, Entendi. pode ser. E as lendas sobre os bichos marítimos, você tem? Você conhece? Como que era? Bem, a maior parte das lendas sobre bichos marítimos vem de acontecimentos reais que foram, assim, digamos, aumentados de boca em boca até se transformar em contos populares. Normalmente, alguns foram retratados em pequenos livretos que eram vendidos nas ruas. Moby Dick, né? Um livro que muitos aí devem conhecer, foi baseado em fatos reais de uma baleia cachalote que atacou realmente um navio pirata. Muitos polvos, lulas gigantes existiam apenas em mapas antigos, porém, alguns destes animais que foram capturados realmente tinham tamanhos bastante avantajados. Ah, legal saber disso. Então, algumas histórias de pirataria, elas são um pouco aumentadas, igual quase que a história do pescador, que pega um peixe pequenininho e, na verdade, fala que pegou um peixão. Mais ou menos isso, seu pirata Dalton? Sim, exatamente isso, professor. A Adeline é entrevistadora do jornal Estadinho, isto? Isso mesmo. Joia. E os mapas do tesouro, eles existiram mesmo? Ah, ótima pergunta. Bom, isto é a criação de Stevenson no livro A Ilha do Tesouro. A maioria dos piratas, não eu, a maioria dos piratas eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, quanto mais iam saber fazer um mapa. A maioria também gastava tudo o que roubavam muito rápido. Fazer um mapa e fazia de conta que cortariam este saque por muito tempo, o que é pouco provável. Eles gastavam tudo muito rápido. Existem, sim, mapas falsos por aí, envelhecidos com o famoso X em vermelho, marcando o local do tesouro. Mas o que eles realmente faziam era guardar na cabeça o local onde guardavam alguma coisa, como rios, pedras, árvores, mas mapa não, eles não sabiam fazer. Entendi. Então, olha só, turminha, alguns, né, a maioria, não o seu pirata Dalton aqui, ele não era analfabeto, mas a maioria era analfabeto e não sabia nem ler e nem escrever, e muito menos entender um mapa. Tá? Então, o que eles faziam? Eles marcavam um X na posição, assim, próximo de uma pedra, próximo de uma árvore, e era mais ou menos assim que eles consideravam o mapa do tesouro, tá? Joia! E seu pirata Dalton, ainda existe pirata? O que vocês acham? A pirataria nunca deixou de existir, isto mesmo. Em nenhum momento da história deixou de existir piratas. Com isso vocês não contavam, hein? Os mares da Ásia, da China, Tailândia, Vietnã, Coreia, sempre foram bastante ativos neste sentido. Hoje ganha muito destaque um novo e poderoso foco de pirataria,
como há muito tempo não se via. A Somália, localizada na África, que fica acima de Madagascar, esses homens que andam por esses mares saqueiam todo e qualquer navio que passar pelo Oceano Índico. Essas pessoas vivem em povoados, aldeias do litoral, com pouca ou nenhuma infraestrutura. Mas até hoje, sim, existem piratas pelo oceano. Muito joia, muito interessante saber disso, turminha. Então, olha só, existem piratas até hoje. É claro que a maioria dos piratas de hoje não é assim com essa característica do nosso pirata Dalton. Eles não usam assim o chapéu, né? Eles têm uma característica de pessoas normais, tá? E eles assaltam navios e vão em busca de dinheiro, né? De, enfim, mercadorias que tenham valor para repasse depois. Mas até hoje existe pirata sim. Então, eu estou assim bonitão hoje para encontrar com vocês, mas não é uma roupa que eu uso diariamente, mas como é um encontro especial, fiquei todo bonitão para vocês. Tá muito bonitão, seu pirata Dalton. O Jornal Estadinho agradece a sua participação, tá? E eu agradeço demais a participação na entrevista e a turminha do terceiro ano também fica feliz. Tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço. Tchau, turma. Tchau, até mais. Isso, turminha. E essa entrevista, nós fizemos ela com base lá na página 14 e 15 do nosso livro de português, tá? É a entrevista como sugestão do livro. E aí nós vamos responder juntos a página 16 e 17, com base nessa entrevista, tá? E lá no número 1 tá dizendo assim, é só pra gente pensar um pouquinho. Reflita sobre o texto para conversar com a turma sobre as questões a seguir. De acordo com o entrevistado, o que levava os piratas ao mar? Então, os piratas iam ao mar para roubar, tá? Tanto dinheiro quanto joias, coisas preciosas ou então coisas de valor, né? Que eles pudessem repassar. Letra B. Para Dalton Maziero, que é o nosso pirata, os bichos marítimos existiram realmente? Então, o Dalton falou que alguns bichos existiram, mas que eles foram um pouco exagerados, aumentados ali, né? Como a prof falou, a história do pescador. Pesca um peixinho assim, mas fala que pegou um peixão, tá? Então, mais ou menos assim que são as histórias de piratas. Nem é tanto assim um tubarão gigantesco, mas eles falam pra engrandecer, né, a história. Letra C. Na Somália, os piratas também saqueiam os navios para enriquecer? Lá na Somália, amores, eles não saqueiam para enriquecer. Eles saqueiam porque, na verdade, é uma forma deles sobreviverem. Eles roubam os navios, revendem e ganham pouco dinheiro com isso, tá? E eles sobrevivem através disso, tá? Não é para ganhar dinheiro e ficar rico, cheio de dinheiro, tá bom? Letra D. Que diferenças você pode perceber entre os piratas das histórias que você conhece e os piratas reais? Essa é uma resposta pessoal, mas os piratas de hoje em dia, que ainda existem, eles não usam assim mais, né? Eles não se vestem como pirata. Eles são pessoas normais, pessoas geralmente têm uma condição de vida muito pobre, tá? E eles fazem isso por sobrevivência. Não mais tanto para enriquecer, mas assim para saquear por outras pessoas. Então, outras pessoas mandam eles roubarem e eles... É como se fosse um trabalho, mais ou menos assim. Eles vão lá, roubam um navio, assaltam um navio e pegam esse dinheiro todo e vendem e eles ganham uma porcentagem disso. Entenderam? Mais ou menos por aí, tá? Então, os piratas de hoje em dia, eles não usam mais essa roupa aqui, tá? Eles são pessoas normais que assaltam navios, tá? Número 2. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Antes mesmo dos gregos, homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos deles saqueavam com o intuito de investimento financeiro. Esse deles tá se referindo ao quê ali nesse trechinho? Né? Tá se referindo à palavra homens. Tem escrito ali no comecinho, ó, antes mesmo dos gregos,
homens lançavam-se ao mar em busca de presas. Muitos desses homens, tá? Saqueavam com o intuito de investimento financeiro, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Por que você acha que Dalton usou uma palavra diferente para falar da mesma coisa? Por que você acha? Se ele ficasse repetindo homem, 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 ficaria repetitivo, né? Então, na realidade, ele usa a palavra desses, deles, para evitar a repetição, tá bom? Muito bem, aí nós vamos lá para a página 17. Assinale as alternativas que trazem características observadas na entrevista que você leu. Então, além de você ler a entrevista ali da página 14 e 15, na verdade, você também assistiu, tá? A entrevista. O repórter apresentou o entrevistado ao leitor antes de fazer as perguntas? Sim, pode marcar o X. O assunto principal da entrevista foram as lendas de bichos marítimos? Não, não foi o assunto principal. O entrevistado faz uma crítica ao modo de como costumamos retratar os piratas? Não, não faz crítica nenhuma, né? Próximo. As perguntas feitas pelo entrevistador ajudam a guiar o que foi dito? Sim, né? O entrevistador vai fazendo a pergunta e vai guiando e vai acontecendo a entrevista com base nas respostas ali que ele vai dando, tá? O entrevistador apresentou sua opinião sobre piratas? Não, né? O entrevistador apenas entrevistou, não colocou a opinião. E, próximo, o entrevistado expôs diferentes motivos pelos quais algumas pessoas se tornam piratas? Sim, né? Colocou as questões de sobrevivência, né? Porque, na realidade, roubar não é uma coisa muito bonita, né? Eles não fazem isso porque eles têm prazer ou porque eles querem fazer isso. É o que aconteceu para eles e eles estão fazendo mais por sobrevivência. Tá bem? Então é isso, meus amores. A aula de hoje termina aqui. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, tá bom? Beijinho!